Nesse vídeo nós vamos conhecer uma história surpreendente sobre fitas não devolvidas, é isso mesmo. Será que foi um crime intencional? Será que foi fruto de um mero deslize da memória dessa pessoa? Vamos entender um pouco melhor esse caso aqui, hein? Mas antes, pra gente entender de verdade, eu preciso explicar aqui como é que as coisas funcionavam antigamente. Quando você locava uma fita na locadora, ou duas que seja, você tinha um prazo para devolução, é óbvio. Você não podia alocar e ficar com aquilo lá o tempo que você determinasse. Então geralmente se você fazia uma alocação no meio da semana, você tinha que devolver em um determinado prazo. Se você locava o filme no final de semana, você tinha um outro prazo. Se você locava geralmente no meio de semana, você precisava devolver no dia seguinte. Então se você alugou A Bolha Assassina numa terça-feira, na quarta-feira você precisava devolver. Mas se você alugou A Bolha Assassina no sábado, você só ia precisar devolver na segunda. Justamente por isso que as locações em finais de semana eram sucesso. Era quando a maioria das pessoas resolviam alugar. Era no final de semana, porque você ganhava um dia, domingo, que não era dia útil, para assistir seus filmes. Obviamente, se você alugasse mais do que uma fita, geralmente você, a depender da locadora, negociava um prazo. Se você pegava no meio da semana 3 fitas, às vezes a locadora deixava assim você ficar um dia a mais com essas fitas. Mas uma coisa é fato, existia um prazo, e um prazo que tinha que ser cumprido. Se você passasse desse prazo, você ia ter que pagar uma multa. Isso mesmo, você pagava uma multa de mais um dia de locação. E eu vou te contar aqui uma história surpreendente que aconteceu com Karen McBride, de 52 anos, isso mesmo. Ela com certeza teve uma das maiores surpresas da vida dela ao descobrir que estava sendo considerada uma criminosa que cometeu um terrível roubo. Tudo começou em 2021, guarda essa data, 2021, quando ela foi lá no, tipo o Detran, né, tipo assim, responsável por carteira de motorista e tudo, lá nos Estados Unidos, né, é como se fosse o Detran aqui no Brasil. Ela foi lá para atualizar uma situação cadastral lá da carteira dela. E aí o que é que acontece? De repente, ao se verificar lá no sistema, descobriu-se que ela estava sendo acusada de roubo. Ou seja, uma simples cidadã americana sendo colocada como criminosa. E ela mesma relata, hein? Fui trocar minha carteira de motorista. Durante essa coisa do Covid, você tem que marcar uma consulta. Eles me disseram que eu tinha um problema em Oklahoma. E sem acreditar e sem entender nada, ela resolveu ligar para um número que foi passado para ela. Ela ligou e de repente ela estava falando com a secretária do promotor de Cleveland. A primeira coisa que ela me disse foi crime de peculato. Então eu pensei que fosse ter um ataque cardíaco. E sim, ela descobriu que estava sendo procurada. Pois é, pessoal, ali ela descobriu que estava sendo procurada como uma criminosa que tinha cometido um roubo por uma coisa que aconteceu, anotem a data, em 1999. O que é que acontece? Ela tinha alugado uma fita, mais especificamente falando, a fita Sabrina, um aprendiz de feiticeira. E o que é que acontece? Constava lá que ela nunca havia devolvido esta fita. A locadora era uma locadora que se chamava Movie Place. E ela, por mais de 20 anos, não tinha devolvido essa fita e por isso tinha sido colocada como uma criminosa que havia roubado, né, esse filme, essa fita, e estava lá por mais de 20 anos nessa situação. Ela me disse que eu estava como uma fita VHS. Eu tive que fazê-la repetir porque eu pensei, isso é loucura. Essa garota está brincando comigo, certo? Mas ela não estava brincando. E segundo a acusação, ela teria cometido o terrível crime intencional de delito, de peculato, de roubo, isso mesmo. A fita Sabrina, aprendiz de feiticeira, que custava $59 ali, por volta de $59. Para piorar tudo, Karen afirma que nunca se lembrou de ter locado essa fita alguma vez na vida dela e muito menos ter assistido Sabrina, aprendiz de feiticeira. Nunca assisti a esse programa em toda a minha vida. Enquanto isso, sou uma criminosa procurada por uma fita VHS. Eu nunca tentei enganar ninguém com Sabrina, aprendiz de feiticeira.
eu juro. E aí ela fala que pensando por um tempo, ela provavelmente matou a charada. Ela diz que justamente no ano de 1999, ela tinha um colega de quarto que tinha 2 filhos, um filho e uma filha, e que muito provavelmente ele alugou essa fita no nome dela para assistir com os filhos. E aí o que é que acontece? Ele nunca devolveu a fita. Ela acabou pagando o preço, né? E ela disse que depois disso ela teve um grande ataque de epifania, ou seja, ela descobriu que muita coisa na vida dela passou a se encaixar e fazer sentido. Porque ela fala que muitas vezes que ela conseguiu um emprego novo, rapidamente ela era demitida, ela era desligada pelo patrão, pelos chefes. E ela acredita que isso acontecia sem maiores explicações, justamente porque em algum momento os antecedentes criminais dela chegavam até os chefes e eles demitiam ela sem explicar muito o porquê. E aí tudo parece ter se encaixado na cabeça dela, né? Ela imagina que provavelmente foi por causa dessa fita e que muitas vezes chegava para os patrões só indicando que era um peculato criminoso, ou seja, um roubo, né? E não especificava exatamente o porquê. E aí você deve estar se perguntando como é que se resolveu essa situação surreal. Imagina, galera, o que é você... No caso dela nem foi ela, né? Mas enfim, imagine você alugar uma fita, esquecer de devolver e ficar 20 anos nessa e depois descobrir que aquela locadora te denunciou e você está sendo procurada por não ter devolvido essa fita durante tanto, mas tanto tempo. Eu vou te dizer, aconteceu comigo de atrasar, sim, já aconteceu de atrasar 1, 2 dias no máximo, talvez 3 no máximo mesmo. Isso já me dava um desespero muito grande, imaginar que eu tinha esquecido de devolver a fita. Imagino que é 20 anos. No fim de tudo isso, galera, o promotor de Cleveland, ele disse que iria limpar essa acusação, porque ele percebeu que não era algo assim tão grave, né? Tinha sido aquela, enfim, toda essa história que a gente acabou de conhecer, mas que não seria tão simples assim. Ela precisaria entrar com um processo aí, toda aquela coisa burocrática, para limpar o nome dela na ficha criminal. Pois imagine que situação, né? Você não devolver essa fita por tanto tempo e descobrir que você estava sendo considerado um criminoso, um ladrão. Me diz aí agora nos comentários o que é que você acha dessa história e como você acha que você iria reagir e o que é que você acha de uma pessoa ser considerada criminosa por causa de uma simples fita que nunca foi devolvida. Muito provavelmente ela nem sabe onde é que estava essa fita mais, tá ligado? Essa fita se perdeu com o tempo e ela teve essa bela surpresa. Pois é, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Falou!